E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Se liga que hoje é mais uma aula para o nosso canal. E a aula de hoje, ela é especialmente para você que faz parte do quinto ou do sexto ano em diante. Nós vamos aprender a fazer divisão. E a divisão que a gente vai fazer por enquanto é a divisão com números naturais. Então ainda não tem vírgula nessa divisão. Vamos trabalhar um pouquinho aí para ver se você entende bem esse conteúdo. Bom, vamos relembrar algumas coisas importantes, né? Quando a gente fala de divisão, a gente tem que lembrar que o número maior a gente chama de dividendo, o número que vai dividi-lo é o divisor e a resposta da divisão se chama quociente. E claro, aquilo que sobra na divisão é chamado então de resto. Para a gente verificar se a nossa divisão está correta, nós precisamos aplicar a operação inversa. E a operação inversa da divisão é muito bem a multiplicação. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui em como é que a gente resolve esses casos através de uma historinha, tá? Então a nossa divisão aí, exemplo, é 2.472 dividido por 12. Eu gosto de contar uma história para os meus alunos, para eles não esquecerem como é que se resolve uma divisão. Então olha só qual que é a história. A história é a seguinte. O rei, que é o divisor, nesse caso, é o rei 12. Ele vai dar uma festa, mas para entrar na festa dele, ele deu algumas informações importantes. Só vai entrar na festa do rei um convidado que for do mesmo tamanho que ele ou maior. O convidado que for menor que ele não entra na festa dele. Uma outra coisa importante. Para entrar na festa do rei, você tem que dar a senha secreta. E a senha secreta é quantas vezes que o rei cabe dentro do convidado, dentro daquele número. Então, olha só. O primeiro convidado da festa é o que está bem aqui na frente, ó. Esse é o primeiro convidado da festa. O convidado número 2 bate na porta do rei 12. Posso entrar? E o rei responde, não, porque você é menor do que eu. Como o 2 está aqui em cima ainda, ele aproveita, se junta com o algarismo 4 e vira 24. Então, o 24 bate na porta do rei 12. Posso entrar? Sim, mas para entrar, você tem que me dar o código secreto. Quantas vezes o rei cabe dentro do 24? E aí, então, para isso, eu te aconselho a deixar a tabuada do rei, no caso aqui é o 12, aqui do teu ladinho. Porque você consegue perceber quantas vezes que o 12 cabe dentro do 24. No caso aqui, é 2 vezes, ó. Então, eu coloco aqui o código secreto, que é 2. 2 vezes 12 vai dar 24 e eu subtraio. 24 menos 24, 0. Agora, eu baixo a próxima casa. No caso aqui, o 7. O 7 bate na porta do rei 12. Posso entrar? Não, porque você é menor que o rei. E daí sabe como é que ele fica porque ele não entrou na festa, ó? Ele fica triste, ó. Não pode esquecer de pôr um 0 lá. Porque ele não pode se juntar logo com o 2, porque o 2 não tá aqui do lado dele. Então, primeiro ele fica triste. 0 vezes 12 vai dar 0 e vai sobrar 7. Agora vai vir o próximo convidado, que vai se juntar com o número 7 e vai virar 72. Então, eu vou aqui na tabuada do 12 e procuro um número que chegue mais perto ou igual ao 72 sem que passe. Então, é 6 vezes. O 72 bate na porta do rei e pergunta, posso entrar? O rei diz, sim, você é maior do que eu. Quantas vezes você é maior do que eu? 6. 6 vezes 12 dá 72 e não sobra nada. Então, nesse caso, os convidados eram o dividendo, o rei era o divisor. A resposta da divisão está aqui e ela se chama quociente e é, na verdade, a senha secreta dos convidados. E o resto são os convidados que não entraram na festa. Aqui o resto deu 0. Portanto, essa divisão é considerada uma divisão exata.
Se eu quiser fazer a verificação dessa divisão para saber se ela está correta ou não, eu pego o quociente, que é o 206, multiplico pelo rei, que é o 12. E aí, se tiver algum resto, eu ainda tenho que somar aqui com o resto. E a resposta final precisa ser o meu dividendo, portanto, precisa ser o 2.472. Se eu fizer esse cálculo e não chegar nessa resposta, significa que a minha divisão não está correta. Agora, eu fiz uma divisão exata para vocês, vou fazer um exemplo de uma divisão que não é exata. E aí eu vou fazer a verificação completa com vocês. Vamos fazer mais um exemplo de divisão, portanto. Vamos fazer uma divisão agora, por exemplo, 3.062 dividido por 8. Vamos fazer essa divisão. Então, como é que a gente faz? A gente tem que pensar o seguinte: o 3 vai bater na porta do rei 8. Ele não vai poder entrar porque ele é menor do que o rei. Então, ele se junta com o 0, se transforma em 30. O 30 bate na porta do rei 8. Posso entrar? Sim, porque você é maior do que o rei. Mas quantas vezes o rei cabe dentro do 30? Ou seja, quantas vezes que o 8 cabe dentro do 30? Para isso, você precisa saber a tabuada do 8. Ó. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Vezes 2, 16. Vezes 3, 24. Vezes 4, 32. Vezes 5, 40. Vezes 6, 48. Vezes 7, 56. Vezes 8, 64, vezes 9, 72. Então, eu procuro na tabuada do 8 o número que chegue mais perto do 30 sem passar. No caso aqui, é o 24. Então, eu coloco aqui o número 3, que é a senha secreta, 3 vezes 8, que vai dar 24, e subtrai. Não dá para tirar 4 de 0, então eu peço para o 3, ele vira 2, aqui fica 10. 10 tira 4, dá 6. 2 tira 2, dá 0. Agora, eu vou baixar o próximo convidado, que é o número 6. Então, eu preciso procurar, aqui na tabuada do 8, o número que chegue mais perto do 66, sem passar. Então, o número que chega mais perto é o 64, que é 8 vezes 8, que vai dar 64, sobram 2. Agora, a gente baixa o próximo convidado, que é o número 2. Ele bate na porta do rei 8. Posso entrar? Pode, porque ele é maior que o rei. Quantas vezes que o 8 cabe dentro do 22? 2 vezes, que dá 16. E aí, a gente subtrai. 22 menos 16. E a gente vai ver aqui que a resposta é 382, com resto 6. Portanto, essa divisão é uma divisão não exata. Se eu quiser fazer a verificação dela, eu preciso pegar o meu quociente, que é a minha resposta da divisão, que é 382, multiplicar pelo divisor e somar com esse resto para que então encontre o dividendo. Olha só, vou mostrar para vocês. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 8, 64, mais 1, 65. 8 vezes 3, 24, mais 6, 30. Não chegamos ainda naquele número, mas precisamos somar mais esse resto que sobrou, mais 6. Se nós somarmos 3.056 mais 6, chegamos em 3.062, que é exatamente o número dos convidados. É exatamente o nosso dividendo. Eu espero que divisão não seja mais um problema para você. Eu quero ver você detonando na sua prova. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, porque é aqui que você aprende matemática. Um beijo grande e até a nossa próxima aula.